Olá, boa noite. Olá! Boa noite, Boa noite! Tudo bem? bem, e você? Joia, conseguiu entrar aí? Cons- Nunca fiz live para aula em outros aplicativos, né? Tudo tem a primeira vez. Tudo. Vamos esperar um pouco para Isso, vamos dar uns minutinhos pro pessoal entrando. As meninas estão entrando aí, minhas alunas. Deixa eu ver quem que tá entrando aqui. Vamos ver. Ana Clara Lopes, Giovana, Maria Clara, Helena, Isabela, a Yasmin, a Maria Clara. Vou aguardar uns minutinhos. Eu tinha até preparado para minha bailarina de vestido de alface. Mas você consegue virar a tela se você quiser mostrar alguma imagem, alguma coisa. Aí você tem uma setinha invertida, assim, você consegue virar a tela. Pra mostrar, vocês É, conseguem. aí você. Deixa eu fazer uma tentativa. Isso, aí. Acho que Aí dá dá para. pra ver. Dá pra ver, sim. Boa ideia. Assim eu mostro algumas coisas, né? Acho que mostrando fica mais didático. Isso, ótimo. Vai ser ótimo. E aí, trabalhando muito? Aí, Bastante. Graças a Deus, né? isso aí, que não falte trabalho pra gente. Mesmo. Vamos esperar mais uns minutinhos. 7 e 7 aqui a gente demorou um pouquinho também para abrir, Oi, mas aí o Oi, pessoal gente, bastante gente no meu Instagram entrando. o pessoal dos dois Instagrams vai entrando. Eu esperava. É bom que a gente leva informação e conhecimento para todo mundo, né? Isso Que é mesmo. muito importante começar desde cedo. Eu estou tentando mudar lá em casa, vamos ver, né? Se eu tenho progressos Bora. nos hábitos lá de casa. Ainda mais em Dracena, onde tem tanta comida frente. É, Bora comer comida. isso aí. Comida boa. É. Oi, As Gabi. meninas, as meninas estão com medo que você vai proibir ela de comer as coisas que elas Ah, consideram boas, eu sou né? Mas cristã, não pode proibir nada. Proíbe é pior. é verdade. Boa noite, Boa. pessoal. Tá cortando um pouquinho seu áudio, Tata. Não sei se é só para mim. Tá cortando? É, Ah, tudo. vou mudar a rede, peraí. Aí fica mais estável. Vamos ver. Não estou conseguindo ouvir direito a nutricionista. Não é nutricionista, Maria Clara, ela é endocrinologista. Pois ela fala. Mas eu fui apoiada por uma nutricionista para fazer essa aula, porque na verdade seria uma aula muito mais de nutricionista do que de. Verdade. Mas eu estava conversando com a Thaísa e falei que eu não consegui nenhuma nutricionista aqui para fazer essa live comigo. Então, eu recorri a ela, que ela também. Ela que vai falar um pouquinho da formação dela para vocês. E aí ela explica o que é essa palavrona, que eu acho que muitas de vocês não sabem, que é endocrinologista. Que as meninas, Tata, têm entre 6 e 17 anos, tá? Do projeto. Você Então, sabe, Anne, o que é? A Anne, eu sei. A Helena já mandou um monte de sorvete, pirulito, pizza, chocolate.
Começamos mal. Vixe, Maria. Quantas pessoas tem? 17. 18. Tá entrando. Eu tô ensinando minha mãe a entrar, gente, pra dar uma ajudada, amigo. Sônia, Nicole. Deixa eu ver quem mais tá aí. Giovana, Lívia, Anne, Ana Lívia Batista, Thalia, Ana Luísa, Amanda, minha irmã, Juliana, cunhado tá aí também, o Rafael. Vamos lá. Rafael? Até o Rafael entrou. Só os parentes, gente. Só os parentes. A dar ibope. Oi, professora. Professora. Oi, Stephanie. Bom, será que a gente pode começar? Não. Vamos começando e aí quem for entrando, né, vai pegando o fio da meada aí. Tá bom. Fala um pouquinho de você, o que você faz. Vamos lá. Bom, meu nome é Tharissa Petri, Zanata Petri, né? O nome Zanata. Eu sou endocrinologista, chama de metabologista, porque o endocrinologista ele não só lida com doenças das glândulas que produzem hormônios, mas também com obesidade. E, na verdade, a minha especialidade é obesidade e diabetes, é o que eu mais faço, né? Então, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre alimentação saudável. Eu tenho nutricionistas que trabalham comigo, fazem a parte de orientação, tá? Então, até vou dar os créditos para as nutricionistas que trabalham comigo, que é a Tarsila, que me ajudou nessa aula. Tá cortando ainda o ar? Tá cortando, isso que eu ia te falar. Tá cortando aqui. Por que será que tá cortando? Só um minutinho, vai aparecer você. Que estranho, eu tô na rede certa. Será que é por compartilhar a tela que tá dando interferência? Acho que não, Tata, porque eu já fiz várias lives assim e dá certo. Funciona. Eu tô bem do lado do roteador. Agora a gente tá te ouvindo muito bem. Então vamos tentar. Eu vou segurar aqui o celular para ver se vai melhor, tá? Tá. A tia Lu comentou: orgulho dessa filha e sobrinhos forçados. A família do Ibope pra... Então, eu tenho as nutricionistas que trabalham comigo que fazem esse trabalho de orientação alimentar, tá, gente? Então, não é muito o papel do endocrinologista. O endocrinologista vai lidar mais com doenças, né? Mas eu tenho que ter esse time multidisciplinar, eu tenho que ter as nutricionistas junto comigo, porque a obesidade é uma doença extremamente complexa, não dá para trabalhar sozinho. Certo? O que mais? Posso começar falando um pouquinho? Pode, fica à vontade. Então, eu vou usar a aula aqui que até a Tarsila, por cortesia, me enviou. Tem a bailarina com vestidinho de alface, né? Já é para as meninas ficarem meio assustadas, mas eu não mando comer só alface, tá, gente? Então, não fiquem nervosas. Então, o que na verdade está acontecendo com os nossos hábitos alimentares, né? Às vezes eu tô fazendo aquilo que eu li na internet, eu tenho várias blogueiras no meu Instagram que eu sigo, e que elas são super magras, têm um corpo lindo, e eu quero ficar igual elas. E aí, lá na rede social, a gente vê a vida perfeita de todo mundo, só que a gente nunca vê o problema que está por trás disso, né? E aí a gente tem essa preocupação que as meninas estão tendo, né? Açúcar, eu não posso nem pensar em comer açúcar, ela vai me proibir de comer tudo, eu não posso comer minha gordura. Não é bem assim. A gente tem que realmente aprender o que é mais saudável
E é óbvio que a gente vai ter acesso a outras coisas. A vida é assim, né? A gente tem vida social, a gente tem outras coisas que interferem no modo como a gente come. Por isso que não é tão fácil, né, gente? Aliás, é muito difícil. E se a gente for ver, nenhum país no mundo está vencendo a obesidade. Então, nem o país mais rico, nem o país mais pobre está vencendo a obesidade. Então, é uma doença extremamente complexa. E aí, qual o seu talento? É comer, né? O que você faz de melhor na vida? Comer, porque todo mundo gosta de comer. E às vezes o paciente fala para mim, mas eu gosto de comer, doutora. Quem tá acima do peso gosta de comer, mas eu também gosto de comer, né? O segredo está em saber balancear tudo isso, né? Orientar uma alimentação saudável, tá cortando ainda, Bárbara? Não, tá perfeito agora. Tá. E orientar uma alimentação saudável vai muito além do ato de nutrir. Então, ela vai me mandar comer tanto de proteína, tanto de carboidrato, tanto de gordura, e é assim que eu tenho que passar a minha vida comendo. Não é bem assim, porque a gente tem vida social, a gente tem a parte cultural. Então, na minha casa, eu costumo comer arroz e feijão todo dia, na sua pode ser que não. Então, existem muitas outras coisas que interferem no nosso hábito de se alimentar. Que a gente não pode esquecer quando a gente vai conversar sobre isso, né? E aí a gente tem os desafios da vida moderna. Quem hoje tem tempo realmente para ir para a cozinha e passar horas cozinhando? É muito difícil. A gente trabalha demais, a gente busca por alimentos mais rápidos. Daí hoje a gente tem o iFood, que a gente entra num aplicativo e pede a comida que quiser. Geralmente a gente está com fome e a escolha que a gente vai ter vai ser por comidas com mais carboidrato e mais gordura. E aí realmente vai ficando mais difícil, né? E se a gente for ver, o Vigitel, gente, é uma pesquisa que o governo faz, eles ligam para as pessoas e perguntam, você come tanto, você pesa tanto, então é uma pesquisa por telefone. E a gente vê que de 2008 para 2016, o nosso consumo de fibra estagnou. A gente não melhorou nem piorou, então a gente não tem melhorado o consumo de fibras, de frutas e hortaliças que são tão importantes, que são as fibras alimentares, né? E outro dado que preocupa, por exemplo, o feijão, que é um alimento natural, né? A gente está diminuindo o consumo. Então, o que a gente vê é que a gente não está aumentando, por mais que a blogueira oriente, que é super saudável a gente comer fruta, que é saudável comer feijão, que é saudável. A gente não come. Por quê? O que isso está acontecendo? O que está acontecendo que, apesar de toda a informação que a gente tem hoje, a gente não está melhorando o nosso hábito alimentar? E uma coisa super interessante é que a gente parou a gente está diminuindo a preocupação com desnutrição. Então, antigamente, o que a gente se preocupava mais no mundo? A fome, né? Anemia, né? Isso, a fome, desnutrição, a anemia, o raquitismo. E hoje a gente está deixando isso um pouco para trás, isso está ficando no passado, e a gente está se preocupando com a obesidade, né? Então mudou um pouco com a evolução dos anos a nossa preocupação em relação à alimentação. Antes era de menos, agora é de mais. E qual é a nossa grande preocupação atual com os alimentos? Que as meninas vão achar um monte de coisa que elas gostam aqui nessa tela. Então, gente, alimentos que a gente chama de ultraprocessados. Tudo aquilo que a gente compra no mercado que está dentro de um pacote ou de um saquinho, que a gente tem que abrir, desempacotar. Então, é o miojo, o miojo, ainda fala miojo, né? Que é o macarrão instantâneo, né? E tem aquele de copinho também, né? O Cup Noodles, né? Isso, também Isso. O nuggets, que a gente abre a caixinha, ao invés de pegar o frango in natura, né? E frita. E frita ainda por cima. Então, isso, gente, são alimentos que a gente chama de ultraprocessados, ou seja, passou por tanto processo, mas tanto processo, que eles não têm quase nada de saudável, tá? Alguns deles zero saudáveis. Por exemplo, a bolacha recheada. Não tem nada de saudável numa bolacha recheada. Então, toda vez que a gente vai pegar um lanche para comer e vai escolher a bolacha recheada, saiba que você não está nutrindo em nada o seu corpo. Em nada.
E também tem aqueles rótulos que enganam, né? O tal do Nesfit, né? Ou Totalmente. a tal da gelatina, que é servida nos hospitais e tem, né? Exatamente. Gelatina, gente, às vezes elas são muitas vezes servidas em hospitais. Muitas vezes o paciente está em dieta líquida e o que ele tem mais de consistente para comer naquele momento é uma gelatina. Mas também, principalmente as normais, as que não são diet, elas são cheias de açúcar e as diet também não tem nada de saudável. Antigamente que a gente achava que gelatina era saudável, né? E Então, aqueles suquinhos de caixinha, né? Que a gente vê muito nos lanches das crianças. suco, gente, é uma coisa que a gente tem mudado totalmente a orientação em relação a suco. Suco, antigamente a gente achava que orientar o suco natural era saudável. Vamos parar de tomar suco de caixinha, tudo de saquinho, pozinho, e vamos tomar suco natural. Então, nem o de pozinho, nem o de caixinha, nem o natural com frutas que sejam doces, tipo uva, laranja. Se você olhar o tanto de caloria, o tanto de açúcar da fruta que tem num copo, ou açúcar do pacotinho, é absurdo. Eu vou mostrar um pouquinho disso em imagem, tá? E o que tem acontecido pior ainda ao longo dos anos? O próprio fast food tem aumentado a quantidade. Então, você vê a batatinha frita aqui, ela era bem pequenininha, vinha num saquinho. Eu vou lembrar disso porque eu sou mais velha, tá, gente? Hoje em dia, ela vem num pacotão de papel com um monte de batatinha. O copo de refrigerante do McDonald's, por exemplo, hoje ele é enorme. E tem muitos McDonald's e outros fast foods nos Estados Unidos e aqui no Brasil que você pode encher quantas vezes quiser o copo de refrigerante. Então, as porções aumentaram de maneira que realmente deixa a gente preocupada, né? Ô, Tata, tem duas perguntas aqui. Eu posso falar agora ou Pode você quer que falando, deixe? vai Ó, a interrompendo. Juliana, mãe da Stephanie, perguntou: e os salgadinhos, não pode ou pode? Eu acho Então, que é tudo uma questão de equilíbrio, né? isso. Aquilo que te dá prazer, você tem que consumir. Não sei se é isso, né? Que é especialista é você, mas eu tô aqui opinando. Mas assim, aquilo que nos dá prazer, que é uma pizza, um lanche, um salgadinho, igual ela tá dizendo aí, a gente tem que consumir de vez em quando, esporadicamente, Isso. né? E não deixar rotineiro, deixar. Exatamente. Então, eu não gosto de proibir nada. Por quê? Porque às vezes a pessoa é apaixonada por salgadinho. E se eu falar para ela que não é para ela comer salgadinho nunca mais na vida, ela nunca mais vai ouvir nada do que eu tenho para dizer para ela sobre alimentação saudável, porque ela vai falar: "Eu não vou fazer isso, eu não vou parar de comer meu salgadinho, então eu não quero nem ouvir o que ela tem para falar". Então, eu sou muito contra proibir as coisas, mas é óbvio que se você quer escolher um lanche diário para o seu filho, que não seja o salgadinho todo dia. Mas o filho vai reclamar porque ama o salgadinho. As meninas vão falar: "Poxa vida, mas eu amo salgadinho". Ok, vamos escolher um dia na semana para escolher o que você quer comer de lanche. Aí você pode escolher o que você quiser. Então a gente faz essas regras do dia do escape para a pessoa também poder comer aquilo que ela gosta. Eu amo pizza, nunca mais vou poder comer pizza? Pode. Por exemplo, um dia da semana você vai poder escolher. Então, essa semana você escolheu pizza. Ah, mas eu quero lasanha também. Semana que vem você escolhe a lasanha. Então, a gente precisa ter esse dia do escape, porque senão também a gente fica louco. Não dá para não ter acesso às coisas. Mas se A você quer escolher, restrição, a restrição alimentar te causa mais ansiedade, mais estresse e eu e acho que é pode até dar pior. compulsão. Exatamente. Isso. Então, tudo que a gente tem que saber moderar. Mas tudo que a gente abre pacote para comer e não descasca, não é para ser o nosso dia a dia. Não é para ser o nosso hábito. É para ser a nossa exceção, tá? A Maria Clara dos Santos está perguntando sobre frutose. Ela falou que não entendeu muito. Vamos lá. Então, a frutose. Eu vou mostrar um pouquinho mais sobre isso, acho que mais para frente. Mas a frutose, ela é açúcar da fruta, certo? Então, o açúcar, gente, a gente, a hora que consumir e essa comida for para o nosso estômago, as coisas vão ser divididas ali, depois de digerir, em três coisas: proteína, carboidrato ou gordura, tá? A frutose é o açúcar da fruta. Isso no nosso organismo vai receber como carboidrato, tá? Isso vai ser quebrado
carboidrato. E convertido em energia, que é a energia que elas Exatamente. precisam para dançar. Eu Para falo para dançar. elas que elas precisam de uma energia boa, de uma fonte boa, porque se elas tiram essa fonte de energia de um Não alimento pode. ruim, de um É, alimento pobre em nutriente, elas vão o quê? Queimar músculo, eu tô errada? exatamente, tá muito certo. Então, o que que acontece? Se a gente precisa de uma fonte de energia rápida antes de vocês irem treinar. Então, eu preciso de um carboidrato que seja mais rápido para eu usá-lo para dançar. Então, por exemplo, uma fruta, nesse caso, seria ótimo, porque tem a frutose, então eu tenho a energia da fruta ali, o açúcar da fruta, só que eu tenho fibra e tenho vitaminas e minerais. Então, é muito mais saudável do que eu consumir uma bolacha recheada, por exemplo, que é cheia de gordura. Essa gordura vai impedir que o açúcar venha rápido para eu utilizá-lo. Então, vai acabar que você não vai conseguir utilizar esse açúcar de uma maneira adequada para o seu treino. E fora que você consumiu um monte de açúcar, de gordura trans, que é super prejudicial, principalmente aumenta risco de doenças do coração, né? Então, o açúcar da fruta é a frutose, a gente não pode esquecer disso. Por isso que eu falei do suco. Quando você espreme o suco de laranja, e você nunca vai ter uma laranja só no copo. Você vai ter duas, você vai ter três. E você jogou fora toda a fibra da fruta no lixo, né? Foi todo o bagaço no lixo e você ficou só com a frutose dentro do copo. Isso, gente, para o seu organismo, mas tem vitamina C. Lógico que tem vitamina C. Mas em matéria de energia, fica muito parecido do que você tomar um refrigerante com açúcar. Só que com um pouco mais de teor nutricional. Então, o suco de frutas naturais que sejam doces, para o nosso organismo também vai ser fonte de caloria. Então, tomar muito cuidado. O ideal é o quê? A gente comer uma fruta e tomar água. Esse é o ideal do ideal. Certo? Agora, eu não gosto tanto de água. Vamos saborizar a água, vamos fazer um chá gelado e deixar na geladeira, sabe? Tem muitas formas da gente se hidratar que não seja com suco ou Refrigerante. refrigerante. E o refrigerante, um copo de refrigerante com açúcar, gente, tem 5 colheres de sopa de açúcar. Quando em sã consciência você vai colocar um copo de, sei lá, de alguma coisa, um suco de maracujá, por exemplo, no copo e vai colocar 5 colheres de sopa de açúcar. Quem que faz isso? Ninguém. É absurda a quantidade de açúcar que tem nesses produtos industrializados. Refrigerante, chá, sabe aquele tipo Ice Tea, o chá mate leão, o adoçado, todos têm essa quantidade de açúcar, é absurdo. Tá? Então, realmente não é saudável. A gente pensar em frutose isolada, ela é açúcar como é um açúcar de um brigadeiro, certo? Com a vantagem que se você come a fruta inteira, você tem a fibra, né? Isso é absorvido mais devagar e tem todos os nutrientes da fruta. Qualquer Beleza, coisa, vamos continuar. tá? Tá bom. É bom a gente mostrando figurinha, porque também surge as dúvidas, né? Então, o Isso. que é alimentação saudável? É o que a gente está falando, gente. É equilíbrio. É moderar em tudo. Nada, nada, nada que eu como em excesso é saudável. A gente está falando aqui da fruta em excesso. Se eu ponho 3 laranjas em um copo, a fruta não vai ser saudável. Então, muito cuidado com, eu tô comendo chuchu, posso comer 1 quilo de chuchu. Chuchu é carboidrato. Então, não é para você comer quilos e quilos de nada. É para você saber moderar, certo? A gente tem que se respeitar, como a gente estava falando. Respeita os seus gostos, respeita aquilo que você gosta de comer, respeita o momento que você está com fome. Então, eu não tô com fome, a pessoa me ofereceu um pedaço de bolo, será que realmente vale a pena eu comer um pedaço de bolo? Essas coisas a gente precisa parar para pensar, porque às vezes a gente come no impulso e nem tá com fome. E aí, essa pirâmide aqui é uma pirâmide super, super famosa alimentar. E se vocês verem o que está na base da pirâmide, principalmente atividade física. É a dança de vocês que está aqui na base da pirâmide. Porque é isso sim que vocês têm que fazer em excesso na vida, né? Vocês têm que fazer de uma maneira regular, de uma maneira que vocês não falhem, tá? Porque isso muda tudo. A atividade física, ela é bom para o coração, ela é boa para o coração, ela segura peso.
Então, se você não quer engordar na vida, faça atividade física regular, mas é óbvio que a alimentação é importante. E aí vem os carboidratos, mas de uma maneira muito balanceada, tá, gente? Não é porque ela tá aqui mais para baixo da pirâmide que é para comer um monte de pão. É o pão, é a fruta, é o que a gente estava falando, é tudo isso junto. Depois vem as hortaliças, né? As ervas, as especiarias, os temperos que a gente usa, os laticínios e a carne branca, a vermelha e por último, o que tá aqui? O doce, tá? Então, não tem jeito, tudo que é refinado, o açúcar branco, a gente realmente tem que evitar, né? O máximo que a gente conseguir. É como o álcool, tá? O álcool também entra lá em cima, saber moderar. E aí a gente tem essa outra forma da gente colocar aqui o quanto a gente tem que consumir. Então a gente vê que o carboidrato de pão, etc., do macarrão, ele é importante para nossa energia, mas ele não é a maioria dessa roda aqui, certo? Ele é mais ou menos um quarto. Um quarto do que eu como tem que ser isso. Mas o outro quarto tem que ser verduras e legumes. E aqui entra a fruta. E um pouco dos laticínios, e um pouco da carne. E gordura, de preferência, gordura boa, tá, gente? Não tô falando da bolacha recheada, tô falando gordura do azeite. A gordura pode até ser óleo de soja, tá? O óleo de soja é um óleo que as pessoas falam muito mal dele, né? Mas se você coloca o óleo cru na salada, sem esquentar, o óleo de soja é um óleo excelente, tá bom? Então, não precisa comprar o azeite que é caro. Um fiozinho de óleo de soja na sua salada. Excelente, tá? O momento que As pessoas têm a impressão de que para você ser saudável, você tem que consumir alimentos caros e barrinhas de cereais e coisas fits e não é assim, né? As coisas mais simples que fornecem mais propriedades nutricionais. Exatamente. Então, vocês percebem que até agora eu tô falando mal das coisas que estão no pacote, falando muito bem dos alimentos in natura. Alimento in natura, gente, é aquele que a gente compra na feira, né? Tudo aquilo que tem na feira é alimento in natura. Então, é muito melhor você descascar as verduras, limpar, lavar, do que você ir no mercado e comprar pacote de coisa. Eu preciso de aumentar meu aporte de proteína porque eu tô treinando e eu quero construir músculo. Você pode aumentar o aporte de proteína fazendo um ovo mexido, certo? Não precisa comprar barrinha de cereal que é o olho da cara lá no mercado. Um ovo vai fazer o papel disso. E geralmente as barrinhas têm açúcar também, né? A maioria delas. A maioria delas, aquela liga que dá na barrinha é uma glicose que eles usam, né? Um açúcar, que dá aquela liga que gruda tudo, né? Eu então, tenho escutado bastante nutricionistas falando pra gente sempre ler o rótulo, porque o que vem primeiro no rótulo é o que contém mais no produto. Isso. E não vai estar escrito especificamente açúcar. Vai estar escrito maltodextrose, né? E outras. Exatamente. Eu não sei todas. É isso mesmo. Então, naquela lista de ingredientes, que você olha, ingredientes, isso é lei no país inteiro. Então, o primeiro ingrediente é o que tem mais no alimento. O segundo é o segundo que tem mais. Então, vai indo assim sucessivamente. E quanto menos ingredientes tiver, mais saudável é o alimento. Então, se você for comprar alguma coisa industrializada, um iogurte, por exemplo. Tem iogurte que tem 2, 3 ingredientes no máximo. Tem iogurte que tem 10. Então, já vai ter corante, já vai ter um monte de coisa adoçando, já vai ter um monte de coisa artificial. Conservantes. Exatamente. Por que os produtos têm grande data de validade? Porque eles são cheios de conservante para manter aquilo saudável. Ou aquilo conservado. O André tá perguntando sobre a gordura de porco, o que você acha? E ele fez um comentário que hoje o óleo de soja se passa por azeite. Uhum. Bom, a gordura do porco. Então, as gorduras em geral, gente, ninguém comprovou de verdade. As gorduras, eu tô falando de gordura que vem de alimentos, tá? Não tô falando
da bolacha recheada. A gente já conversou sobre isso. A gordura que vem dos alimentos, então, por exemplo, o óleo de soja, o azeite que vem da azeitona, a gordura do porco, esse tipo de gordura mais natural, ninguém comprovou que isso realmente faz mal para a saúde, tá? É uma recomendação que a gente não consuma muito. Primeiro, porque a gordura é muito calórica, certo? E segundo, que a gente acaba muitas vezes fritando com essa gordura. Então, para que eu uso a gordura do porco? Geralmente para fritar alguma coisa. Quando você coloca a gordura na quentura, você satura. Então, você vai transformando essa gordura numa gordura ruim, tá certo? Mas não tem problema, teoricamente, em usar a gordura do porco ao invés de óleo de soja, por exemplo. Tá bom? Você tem que usar o que você tem na mão. Você tem que usar o que para você é mais barato, o que para você é mais acessível. Mas não é para colocar muito. Não é para colocar muita gordura do porco, não é para colocar muito azeite, não é para colocar muito óleo de soja, qualquer coisa. É tudo moderado, como a gente falou. Tá bom? O grande vilão da nossa dieta hoje, a gente sabe que é o carboidrato, tá? Principalmente carboidratos ruins, vindo de doce, desses pacotes de bolacha, bolacha recheada, etc. Isso sim é o vilão da nossa alimentação hoje. E o óleo de soja, ele é visto como uma coisa muito ruim. As pessoas falam muito mal do óleo de soja, porque ele é barato, né? Parece que o alimento barato fica com o negócio de que é ruim. Mas não é um óleo ruim. O azeite, quando você coloca para fritar, ele também fica ruim. Ele também satura, né? Então, se você vai esquentar o óleo, meio que tanto faz, sabe? Qual que você vai usar. É mais ou menos isso, né? E falando um pouquinho do consumo de fibra, numa alimentação que mais ou menos é o que a gente faz, né, no dia, então eu acordo, tomo uma xícara de leite, 2 fatias de pãozinho, no lanche eu tomo só um cafezinho preto, no almoço é um pirinho pequeno de salada com arroz, feijão e carne, e no lanche eu como um potinho de iogurte e uma pera. Coloquei minha fruta ali, tô super saudável. E no jantar é igual ao almoço. Se a gente for ver uma alimentação mais ou menos com o que a gente faz no dia a dia, eu consegui só 28 gramas de gordura. E a minha meta é de 30... De gordura não, desculpa, de fibra. E a minha meta é de 30 a 50. Então, para vocês terem uma noção como é difícil, às vezes, atingir a quantidade de fibra que é aconselhada, né? E como que a gente vai aumentar? Usando, por exemplo, se vocês gostarem, o arroz integral, aumentando a quantidade de salada, né? Pode comer a salada antes, até para dar um pouco mais de saciedade. Aumentar, por exemplo, no lanche da manhã, ao invés de tomar só um cafezinho, comer só uma bolachinha, colocar uma fruta. Então, a fibra, gente, ela é super importante, tanto para o hábito intestinal, quanto para a saciedade, porque ela dá mais trabalho para o nosso estômago digerir. Então, a comida vai ficar mais tempo no estômago. A comida ficando mais tempo no estômago, eu tenho menos fome, eu demoro mais para ter fome. E em relação ao sal, que eu achei importante também a gente falar um pouco disso. Por quê? Porque esses alimentos industrializados que a gente estava falando até agora, isso inclui salsicha, linguiça, tá? Todos esses embutidos. Eles têm muito, muito, muito sal, tá? Então, a quantidade mais ou menos que é recomendado pelas sociedades do mundo inteiro é de 2.000 miligramas ao dia de sal. Para vocês terem uma noção, equivale mais ou menos àquele pacotinho, sabe aquele pacotinho de sal que a gente pega na padaria, no restaurante? Aquele sachêzinho. Isso. É aquele sachêzinho o dia inteiro, tá? Para vocês verem como a gente consome sal em excesso, né? E cuidado com os alimentos industrializados, como eu falei, porque tem muito, muito, muito. Principalmente diet light. Gente, cuidado com diet light. Ah, mas essa bolacha aqui é diet. Cuidado, ela tem muita gordura. Produto diet, gente, é para quem tem diabetes. E o doce diet, a bolacha diet, é para quem tem diabetes e tem muita vontade de bolacha. Tem muita vontade de doce. Não recomendo para o meu paciente que consumam produtos diet, porque eles são pobres, eles são mais pobres em açúcar, mas muitas vezes eles não são saudáveis, tá? E aqui, só para vocês terem uma noçãozinha. Então, lembra que 2.000 miligramas ao dia é a nossa quantidade, certo? Se você fizer um miojo para o almoço, você passou da sua quantidade diária de sal.
por causa daquele de tempero, sabe? Que aquilo lá é um perigo, né? Aquilo lá é cheio de sal. Mas então eu não uso pacotinho, viu? Então eu sou super saudável. Eu pego o meu macarrão instantâneo e como ele com azeite, então eu tô saudável. Vocês sabem que o macarrão do miojo, ele é pré-frito? Repara que quando você joga o macarrão na água do miojo, sobe óleo na água. Repara da próxima vez que vocês fizerem isso. Então ele já é um macarrão frito, gente, não é nada saudável. Os caldos, os temperos prontos, outra coisa, sazon, esses temperos prontos, sabe? Outra coisa que realmente não é nada saudável, porque tem grandes quantidades de produtos industrializados, química, né? E sal. Olha aqui, um caldo de carne, um tabletinho já tem mais do que eu deveria consumir num dia, né? E quais as consequências desse aumento desse sódio no organismo? O que acontece com o nosso corpo quando a gente ingere muito sal e muito desses compostos químicos aí que tem nesses produtos? Então, quando a gente tem excesso de consumo de sal, a gente pode ter hipertensão, então pressão alta, tá? Tenho visto isso, inclusive em criança e adolescente, super perigoso. Retenção de líquido. Quando a gente come, vocês podem perceber que vocês comem muito sal, dá uma sede danada. Depois de um churrasco, de uma feijoada, dá uma sede danada. Por quê? Porque o corpo, ele tá totalmente embebido em sal. Então, ele pede água e essa água vai ficar toda retida. Então, não é nada saudável também em relação a consumo imediato e futuro, né? A gente consumindo muito sal na infância e na adolescência, a chance da gente ficar hipertenso mais cedo é enorme. Então, tirar saleiro da mesa, só consumir aquilo que realmente a pessoa que fez a comida colocou. Essa pessoa tem que ter a noção de qual tempero usar, não usar esses temperos prontos, né? Vamos usar O sabor a mil, sazon, né? Ou não comprei nada disso, gente. É uma coisa horrorosa. Realmente só tem. É muito melhor você temperar com temperos naturais, né? Com certeza. Vou até dar umas dicas. Pode dar. Umas dicas aqui para vocês verem mais ou menos o que fazer, tá bom? Então, olha, aqui a gente colocou uma refeição que seria mais ou menos uma refeição com. Eita, tá ruim. Com alimento. Peraí, deixa eu achar o. Com alimentos mais in natura, tá bom? Então, alface, chuchu, tomate, cenoura, nanã, arroz. Colocou mais alimentos in natura. Tem até uma bolachinha aqui. A margarina é sem sal. Se a gente olhar, olha, 1.900 miligramas de sódio nesta refeição. Deixa eu... Aí, a gente colocou aqui... Vamos trocar a carne moída por salsicha. Só a salsicha, 1.100 miligramas de sódio. Para vocês verem. Já ultrapassou com certeza aqui a quantidade de sal. Mas vamos colocar uma maionese, né? Vamos pôr a light, que é mais saudável. E o ketchup na salsicha. A Helena perguntou sobre o ketchup. E temos mais algumas perguntas depois. Gente, já somou aqui mais sódio, tá? Não esquecendo. O que o ketchup ele contém? Porque muitas crianças elas gostam de disfarçar o sabor da comida ou temperar com ketchup. Você já viu, né? Põe ketchup em tudo. O ketchup tem açúcar. O ketchup tem sódio, tá? O ketchup não é saudável. Infelizmente. Não é molhinho de tomate. Apesar de ser um molhinho de tomate, parecer um molhinho de tomate, é molho de tomate. Ele tem açúcar, tem sódio, tem química, né? Ele tem conservante. Então não é saudável. Não é legal. Deixa só pro lanchinho de vez em quando. Exatamente. A Maria Clara comentou, quanto mais colorido o prato, melhor, né? Isso é verdade, com certeza. Vamos lá. O João Vitor, olha lá, perguntou assim, a troca da fritura por alimentos assados, da Air Fryer, por exemplo, é uma medida saudável? Já melhora bastante, né? Porque, por exemplo, a batata aquela pronta, em palito.
frita. Deu uma travadinha, Tata. Então, o ideal é não comprar a batata frita, aquela que vem no saquinho, para colocar na air fryer. É fazer em casa. É Algumas pegar a famílias... batata e cortar, né? Isso, aí coloca um pouquinho de azeite, bem pouquinho, só para dar aquela crocância. E aí põe na air fryer. Cuidado com produtos que você compra no mercado, que são ultraprocessados, e colocam na air fryer achando que é saudável. Então, por exemplo, nuggets, né? Então, nuggets não é saudável. Pode botar na air fryer, no forno, no frito. De qualquer maneira, é um alimento ultraprocessado. Mas é óbvio que eu vou fazer um hambúrguer caseiro. Fiz a minha carne moída, temperadinha, não sei o que, eu vou botar na air fryer. Muito melhor do que fritar, tá? Então, só cuidado com isso. O que você coloca na air fryer achando que ficou saudável só porque colocou na air fryer. Certo? Aí tem mais uma pergunta aqui. Algum alimento recomendado para aumentar a imunidade? Olha, essa questão da imunidade não tem nada muito comprovado, tá? Mas é óbvio que se a pessoa consome alimentos com poder nutricional baixo, ela consome muito e acaba deixando de lado aqueles nutrientes que são importantes, consome muita bebida alcoólica. Então, isso com certeza, essa falta de nutriente vai abaixar a imunidade. Então, não tem nenhum alimento que, olha, toma aqui. É milagroso. Não tem. Não existe. Mas a alimentação saudável, ela é milagrosa, tá, gente? Então, pode fazer. Recomendo. Sim. Mas isso eu acho que no decorrer do tempo. Não adianta comer uma semana saudável e achar que o sistema imunológico melhorou. Achar que o coronavírus não pega mais. Não. E essa questão tá... O André respondeu assim: Sazon é glutamato, um perigo. O glutamato tem muitos trabalhos, viu, gente? Eles são conflitantes, mas alguns trabalhos mostram aumento de risco para o coração. Então, mas de qualquer maneira, qualquer tempero que é industrializado não é o ideal, tá? O ideal é realmente usar temperos naturais. Beleza, vamos continuar então. Só para mostrar que só colocando a nossa salsichinha com a maionese light e o ketchup, olha para quanto foi a quantidade de sódio, certo? 1000 a mais do que é recomendado. Vamos fazer uma comparação do macarrão que a mãe fez, pegou no pacotinho, jogou na água. Não precisa colocar óleo na água do macarrão mais, gente. Coloca um pouquinho de sal só. E fez um molho ao sugo, que é um molho de tomate, né? Olha só como a gente tem. Numa porção de 90 gramas, a gente tem 113 calorias, 1,5 de gordura e 245 de sódio. Olha o nosso macarrão instantâneo, que é o miojo, tá, gente? Uma porção igualzinha, 400 calorias. Gordura, 15 gramas. 10 vezes mais do que o macarrão a sugo. Olha o sódio. Já passei minha quantidade diária em uma refeição. Não é nada. E, gente, não adianta falar que dá trabalho fazer macarrão, hein? Tudo bem que esse fica pronto em 3 minutos, mas esse aqui fica pronto em 10. Ninguém vai morrer com 7 minutos a mais da vida fazendo macarrão. Verdade. E o caldo de carne, gente, mesmo light, tá? Olha só a quantidade de sódio. Então, não dá pra dizer que light é saudável. Ah, mas tem menos do que o normal. Mas, gente, tem muito sódio. Então, nenhum tempero é saudável. Mesmo que ele escreva light e engane você no mercado pra você achar que esse é saudável, pode comprar, tá? E aí, é uma piadinha pra quem tá na escola, né? Já que meu público hoje é um pouco disso. Tanta luta por causa das especiarias, né? O pessoal tinha que cruzar lá as Índias para ir buscar especiaria, para ir buscar tempero, e você usando Sazon agora. Não é? Isso aí. Não compensou, né? Não compensou a briga. Olha só, falei que eu ia dar a dica. A Tarsila deixou aqui uma dica de um mix de ervas que você pode substituir o tempero que você compra, tá? Isso daqui, gente, vocês podem fazer um montão e deixar já pronto na sua casa, só para usar, tá? Então, alho em pó, manjericão, orégano, tudo que tem na feira, gente. Não dá nem para dizer que não tem. Bate tudo no liquidificador, armazena um recipiente para sal e vai utilizando isso como tempero para os seus alimentos, tá bom? Dá um print na tela.
Pode deixar que eu vou deixar essas lives salva. Depois eu te mando a aula. Tá bom. Ah, então, aqui um pouquinho de dica de cada coisa que vocês vão fazer. Ah, vou temperar peixe, coentro, açafrão, pimenta do reino, massa, sálvia, manjerona. Então, são dicas de temperos aqui que ficam uma delícia e são temperos naturais, tá? E açúcar, vamos falar um pouco do açúcar? Que a gente já Nossa. falou um pouco. Olha só, gente, não deveria. É até difícil para a Organização Mundial da Saúde dizer o quanto de açúcar a gente deve consumir num dia, né? Porque teoricamente é super difícil você contar isso, mas tudo bem, eles fizeram aqui 12 colheres como sendo o máximo. Olha quanto o brasileiro consome: 18, tá? Está muito fora. É os excessos. Olha agora, gente, vocês estão vendo isso daqui? Vocês já viram o desenho do pica-pau que eles colocam um cubinho de açúcar para adoçar o café? São cubinhos de açúcar, tá? Olha o tanto que As tem barrinhas. Olha o tanto de açúcar que tem naqueles chás prontos, tipo Ice Tea. Olha o tanto que tem na bolachinha que você, mas é só uma bolacha Maria, né? Tem açúcar. Olha aquele Bolachinha de água e sal, né? A famosa bolachinha de água e sal. Não é nem a recheada. Não é nem a recheada, hein, gente? Esse aqui é o cookie, dá uma olhada. Agora olha o sorvete do Ben Jerry's. Qualquer tipo de sorvete, né? Na verdade. Não é? E é uma coisa de louco, gente. Isso aqui é tempero pronto, tá? De salada, que também é horrível. Vamos comprar aquele temperinho pronto. Olha o tanto de açúcar. Aqui também fala um pouquinho do açúcar, tá? Não sei se vocês conseguem ver. Olha a Coca-Cola. Agora, olha o suco, gente. Suco, vamos comprar suco, que é mais saudável que a Coca-Cola. Tem mais que a Coca-Cola. Às vezes tem mais que a Coca-Cola. Então, nada disso industrializado é saudável. Nada disso, tá? O ideal é a gente realmente beber água, né? E se hidratar com água. Gente, ao invés de tomar um todinho, eu prefiro comer um brigadeiro no dia que eu tenho vontade. Olha o tanto de açúcar que tem aqui. É isso que a gente fala sobre vontade, sobre o que eu gosto de comer. Será que vale a pena eu tomar um todinho se eu quero comer um brigadeiro hoje? Melhor comer um brigadeiro, porque eu tô com vontade. Então, começar a realmente ter crítica, né, sobre aquilo que a gente tá comendo. Confio. Cuidado com as bebidas adoçadas, tá? O que eu posso substituir? Chá gelado, caseiro. Deixa um potão na geladeira e vai tomando. Posso saborizar a água, olha, colocar fatia de limão e laranja dentro da água e tomando ao longo do dia. Para quem não gosta de água, né? Tem muita coisa pra gente fazer para hidratar e comer a fruta. Se alguém quer ter uma vida mais longa com saúde e disposição, quanto que você está se cuidando para isso? Exatamente. O tema da nossa live de hoje é as consequências da má alimentação infantil. Então, fala um pouquinho do que pode acontecer, quais doenças a criança, adolescente ou adulto pode desenvolver, né? Além da diabetes que a gente já falou, da hipertensão. O que mais? Contei um pouquinho. Quem gosta de... Eu vou falar assim para as minhas alunas. Quem gosta de tomar agulhada aí tem que pensar 2 vezes antes de comer miojo. É mais brava que ó. Vamos fazer uma brincadeira só pra gente ter, hein, gente? Vamos colocar aqui. Se você faz alguma dessas coisas, você vai somando um ponto, tá? Cada coisa que você faz. Então, você toma pelo menos 1,5 litro de água ao longo do dia? Se sim, soma um ponto. Usa Vai mais marcando escada aí. Vai marcando. Usa mais escada do que elevador? Consumo Aqui não tem muito elevador, viu? Então, ótimo. Já vão ganhar um ponto. Consumo pelo menos 3 porções de fruta ao longo do dia? Sempre incluo legume e verdura nas refeições principais, almoço e jantar, gente. Costumo colocar mais sal na comida depois que já tá no meu prato? Menos um ponto, tá? Isso aqui é para diminuir, não é para somar. Negativo, subtração. Consumo leite derivado todos os dias?
Pulo refeição como café da manhã, almoço e jantar, deixo de comer? Negativo, é para tirar um ponto. Pratico atividade física pelo menos 3 vezes na semana? Soma um ponto. Aqui se come lanche. Não, vamos pular esse. Almoço no restaurante, mas consumo refeições equilibradas? Então, para quem come fora, quem vai no restaurante ao invés de casa, toma um ponto se pega coisa boa ao invés de escolher fast food. Como doce todos os dias, menos um ponto. Consumo bebida alcoólica de 2 a 3 vezes por semana. Esse é para os papais e as mamães. Costumo comer refeições como pizza, hambúrguer, pastel frito, salgado na padaria, batata frita, preparação é milanesa, mais de 3 vezes por semana. Gente, repara que isso aqui são menos 2 pontos, tá? Mais de 3 vezes por semana, tá? Por semana. Pra gente ver o resultado. Descasco mais do que desembalo? Será que eu descasco mais a banana do que desembalo o pacotinho de bolacha? Durmo de 6 a 8 horas por noite? Um ponto. Ai, meu Deus. A professora tá perdendo ponto. Pegou meu ponto fraco agora. Peraí. E tem pessoal comentando aqui, ó. A Maria Clara perguntou: você tem alguma dica para começar a gostar de um alimento que eu não gosto? É meio difícil, né? Você não é muito do obrigado a paladar. comer. E não é obrigado a comer uma coisa que não gosta. Você pode substituir. Por exemplo, eu não gosto de berinjela, por exemplo. Não precisa ser berinjela. Come outro legume, sabe? Muda. Não gosto de alface como rúcula. Não gosto de rúcula como repolho, sabe? E outra coisa que também, às vezes, dá certo é mudar a preparação. Então, eu não gosto da berinjela na salada, mas eu gosto da berinjela com molhinho de tomate em cima e um pouquinho de queijo no forno. Então, às vezes, é o jeito de preparar também. Tem muita receita na internet, gente. Eu cozinho com o Google. Vou confessar para vocês, porque eu sou nova na cozinha. Mas é isso, eu acho receita gorda e receita boa, receita saudável. Tem tudo na internet, não dá para dizer que Tem não mesmo. O pessoal tá comentando aqui sobre ser formiga, sobre doce ser o ponto fraco. Conta pra gente, fica mais fácil se a gente não tem à disposição no armário? Não é melhor a gente pensar, por exemplo, qual vai ser o doce que eu vou consumir essa semana? Se for um bolo de chocolate, um brigadeiro, o que a pessoa quiser, ela ir lá e comprar somente aquele doce? Então, porque a gente do que não deixar pode... à disposição na despensa, né? Eu vou só mudar aqui Então, isso é uma dica que eu dou para os meus pacientes. Primeira coisa, não tenha na sua casa, não tenha no seu armário. Por exemplo, eu ouço muita gente falar, mas eu tenho que ter bolacha recheada porque eu tenho filho em casa. Por quê? Bolacha recheada não é essencial para criança. Então, assim... Agora, você tocou num ponto fundamental. Como é que você quer que o seu filho consuma frutas e verduras se você não consome? O seu filho vai reproduzir os seus hábitos, os hábitos dos pais. Se você come lanche, seu filho vai comer o lanche. Se você come uma refeição saudável, um prato colorido, um prato bonito, seu filho vai comer igual. Ele imita os seus hábitos, né? Exatamente. Criança, a gente aprende muito mais por exemplo do que pelo que a gente fala. Tá? Então não adianta nada nem você comer escondido, porque criança é extremamente esperta. Então, e comer na frente da TV, do celular, isso ajuda também a consumir mais em excesso, não ajuda, Tata? Exatamente. A distração é uma coisa que faz muitas vezes a gente comer sem perceber. Então a gente não percebe nem que está saciado e continua comendo. Então, a distração também não é saudável, gente. É atenção, né? É o tal do mindful eating, né? Que é um termo muito usado hoje. É comer com atenção. Olha o que você está comendo, sente o gosto, aproveita. Isso é super importante. E também eu falo para ela sobre ter uma rotina, né? Não ir lá beliscar toda hora, mas
ter os horários para comer ou comer quando sentir fome. Realmente a fome Saber não a fome, sentir se é fome não, ou vontade de comer, né? não aquela fome emocional ligada à ansiedade, mas a fome que o organismo necessita de energia. E outra coisa, gente, não adianta nada comer alface no almoço achando que tá fazendo dieta e morrer de fome à tarde, pegar a pacote da bolacha e desistir. Então, coma proteína, coma tudo. Acho que até vou ter uma foto do prato saudável. Coma uma refeição completa, porque dificilmente você vai ter fome em horários que não é para ter. É igual você falou, equilíbrio, você mostrou o prato de porções ideais, a porção que a gente precisa de carboidrato, de proteína, tudo o nosso organismo precisa. E aí isso vai ser distribuído, né, as necessidades do nosso corpo. Exatamente. Se a Então, não gente faça come dieta em pra luta. excesso, se a gente come em excesso, o corpo vai fazer o quê? Ele vai reservar, ele vai estocar, armazenar em forma de, depois vai se transformar em gordura. Tudo na As barriguinha, gente. pneuzinho aqui, Tudo ó. no pneuzinho, vai reservar. Vocês somaram aí os pontos, gente? Oh, meu Deus, se eu não me perdi, 3, 6, meu deu 9. Olha, a professora tá de parabéns. Mais de 8 pontos, tá? Tá no caminho certo. Eu só peco no doce e no sono, mas até a Amanda comentou aqui que esse de dormir não se aplica para quem tem bebê. Ah, bom. Aí ela é café com leite. De 5 a 8 pontos, vamos lá, gente, ainda dá para melhorar, tá? Tá no caminho certo, mas tem aqueles pontos que você tirou, vamos tentar somar, tá bom? Cada dia é um dia, vamos melhorando. Menos que 5 pontos, atenção, o negócio tá feio, tá? Então vamos realmente tentar somar um pouco mais de pontos dessa lista, né? E subtrair os maus hábitos, porque é isso, gente. É pra gente ter realmente uma velhice com saúde. Quando a gente é criança e adolescente, a gente não pensa muito na saúde da velhice. E é agora que vocês estão escolhendo como querem passar a velhice de vocês. Então é super importante, tá? Olha só o prato saudável como é que tem que ser, gente. Metade do prato, legume e verdura. Legume, salada, certo? 1/4 do prato é o carboidrato, é arroz, batata, farofa, tem que caber tudo aqui, ó. 1/4 só. E outro 1/4 é a proteína animal, então o peixinho, o frango, a carne e a vegetal, que é o feijão, a lentilha, a ervilha e o grão de bico, certo? Vamos ver se o prato de vocês vai ficar assim, ó. Ó uma Olha foto que do prato bonito. saudável. Que Tem que prato caber bonito. tudo nesse jeito aqui. E a sobremesa pode ser uma fruta inteira, ao invés do suco, certo? Olha mais foto de prato saudável. Tá vendo? Super possível fazer. Todo mundo não tem nada isso. de caro. Nada de caro. Comida, gente. Vai na feira. Vai na xepa. Xepa. Ah, não tenho tempo. Eu como fora de casa. Salada no pote. É uma boa ideia. Olha como dá para fazer marmitinha. Bonitinho. Também dá para fazer marmitas. E outra, marmita, gente, economiza muito, né? Porque a gente deixa de gastar no restaurante. E lanchinho? O lanche na metade da tarde, metade da manhã que eu tenho fome. Barrinha só se for realmente sem açúcar, tá? Na liga. Cuidado com as barrinhas. Os rótulos. Pode ser fruta, ó. Pode ser até fruta seca, que é fácil de levar, uma porçãozinha de fruta. Pode ser um punhado de castanha. Tudo isso pode pôr no iogurte, por exemplo. Uma fruta picadinha no iogurte ou uma castanha no iogurte. O iogurte tem proteína, né? Tira a fome. E se eu tiver com muita vontade de lanche, olha quanto lanche saudável a gente pode fazer. Lanche com atum, patê de atum, lanche com ovo. Adoro pão com ovo, gente. É uma delícia. Muita coisa boa que dá para fazer, tá? O leite, o queijo tem muita proteína, dá mais saciedade, gente. Tenta pôr ovo, queijo, leite no seu lanche, ao invés de só bolacha. A bolacha vai embora rápido. A proteína fica mais tempo no estômago, certo? E aqui o recado final para a gente fazer escolhas certas.
E aí a nossa live está encerrando já, 20 segundos. Passou tão rápido e foi tão gostoso. Mas não deu tempo de falar tudo. Deu tempo, eu só queria agradecer a sua disposição, né, em nome das meninas, das mães. Foi um E prazer. é isso. Não vai dar tempo de responder as dúvidas, mas eu vou. Se alguém tiver, eu mando para você.